Nova Gol, novos tempos no ar. Segunda-feira, 10 de junho de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Comigo estão Marilis Pereira Jorge, Pedro Doria, Guilherme Amado, da revista Época, e o deputado estadual paulista do DEM, Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. Infelizmente, a gente não conseguiu conciliar as agendas. O ideal é que você estivesse junto com o Ciro Gomes aqui, mas a gente ainda vai tentar isso numa próxima oportunidade. Obrigado a todos e vamos ao programa de hoje. As mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol provam ilegalidade ou falta de ética? A revelação foi feita pelo site Intercept. Bolsonaro faz mais uma ameaça. Se o Congresso não aprovar o empréstimo, o presidente pode cortar o Bolsa Família. Bitcoin para comprar maconha. Especialistas falam em uberização das drogas na Europa. E em tempos de manifestações a favor, um protesto pelos mamilos. A revelação do site Intercept da troca de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol neste domingo traz várias perguntas. As conversas entre a promotoria e o juiz sobre etapas da Lava Jato seriam ilegais, imorais ou são comuns na justiça brasileira? A gente conversou com o jurista Felipe Altran sobre isso. A maior parte delas são mensagens normais, trocadas entre juízes, advogado, Ministério Público. Alguns pontos específicos dessas mensagens são um pouco problemáticos, porque tratam diretamente da condução do caso. Como, por exemplo, quando se menciona acerca de realização de operação em determinado dia, determinada fase, quando se trata de repassar alguma nova fonte de forma extraoficial, sem que se oficialize isso dentro do processo, ou se cria algum procedimento de comunicação entre o juiz e o Ministério Público. O problema maior é o acesso que é dado, um acesso privilegiado que é dado ao Ministério Público em detrimento ao que é dado aos advogados de Lula ou dos outros réus na Lava Jato. A partir do momento que o juiz passa a atuar de forma conjunta à acusação, você perde essa isenção. O juiz ele deixa de ser alguém que não faz parte do processo para tomar lado de um dos dois, ou da acusação ou da defesa. A gente ainda não sabe como essas mensagens foram obtidas antes de serem entregues para o Intercept. Se elas tiveram valor legal, muda alguma coisa na vida do Lula? Eu, ouvindo agora o Felipe, eu fico com a impressão, Pedro, que não vai dar em nada. Ou que, assim, a gente tem um problema mais ético, né, do que precisamente legal. O que você acha? Eu conversei, estava inclusive brincando com o Guilherme mais cedo, eu descobri que você consegue, nesse tipo de momento, encontrar juristas com quem conversar até de madrugada, né? Eu conversei com 5 juristas diferentes, um deles, inclusive, petista, entre ontem e hoje. E o que eu ouvi foi consistentemente a mesma coisa. Existem indícios, sim, de que o Moro agiu para ajudar o Ministério Público, o que, no Código de Processo Penal, seria motivo para que os advogados de defesa acusassem o Moro e pedissem a suspeição, mas o problema é o seguinte: o caso já passou da primeira instância, já passou da segunda instância, já passou por unanimidade pela 5ª turma do STJ. Então, é muito difícil Que reduziu a pena, né? Que reduziu a pena, mas que concordou com o veredito. Então, no fim das contas, não há nenhum indício de que as provas tenham sido manipuladas, que algo tenha sido escondido. E o tipo de suspeição que você poderia arguir é um problema que ficou lá na primeira instância. Então, se a gente está falando do caso em particular do Triplex, é muito difícil argumentar que há algum problema jurídico. Existem, sim, consequências políticas
para o Moro. O Moro, afinal de contas, é candidatíssimo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E nisso ele fica, pelo menos nesse momento, muito prejudicado. É claro que até essa vaga abrir em novembro de 2020, tem muito tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas fica mesmo prejudicado ou fica até melhor para ele? Porque já teve até conversa do Gilmar com Aécio por aí, rolando, não é? Evidente, estou fazendo uma ironia aqui. Não, eu sei que você está fazendo... Mas será que... A gente entrou, Tabet, numa zona que é o seguinte: a história da Lava Jato foi recontada. Talvez, do ponto de vista jurídico, não tenha nenhum tipo de consequência. Agora, não dá mais para contar a história da Lava Jato como um processo em que houve... De heróis e vilões, né? O Moro estava no time da defesa, do ataque, da acusação. E isso fica evidente. É muito difícil você contar essa história de uma outra forma. Então, o que pode acontecer aqui? A gente não pode esquecer que existem inúmeros deputados, inúmeros senadores que gostariam que a Lava Jato fosse abafada. Quer dizer, será que vai ter algum tipo de impacto na força-tarefa? Como é que os ministros do Supremo vão agir? Como é que Rosa Weber o que a Rosa Weber vai falar? O que Carmen Lúcia vai falar? Que são ministras que têm estado do lado da Lava Jato, porém são mais rigorosas com o trâmite da justiça, com os processos e tudo mais. Tem muita variável nesse jogo. Politicamente vai ter impacto, a gente só não tem como dizer ainda que impacto é. Guilherme, você é um jornalista, você tem suas fontes, aquela pesquisa diária para ter assunto, para o que falar, com quem perguntar. Essas conversas são bastante comuns, né? Vir à tona desse jeito, você acha que vai ser uma complicação mais moral ou mais prática na vida do Moro? Eu acho que moral, prática e na vida dele, eu acho que jurídica zero, mas discordando um pouco com o que não discordando, mas acrescentando o que os juristas falaram, eu acho que pode ter uma consequência jurídica assim, porque tem no STF tramitando uma suspeição do Moro em relação ao Lula. Né? O julgamento da segunda turma, que está com pedido de vista com o Gilmar Mendes desde novembro passado. Já 2 haviam votado, Gilmar Mendes seria o terceiro ministro a votar, e ele pediu vista. Faltam ainda outros 3 votarem, o Gilmar Mendes e mais 2. É claro que isso, de certa maneira, robustece... Influencia a argumentação da defesa de que o Moro foi parcial com Lula. Voltando à tua pergunta, o Sérgio Moro, ele está num processo, desde que ele começou realmente a ser... começou o cargo dele atual, né, tomou posse, ele está gradativamente, se você reparar, se tornando um homem de governo, né? Então, a defesa dele do governo inexistia no início, aí ele cria um Twitter. Ele não batia no PT, aí ele bate no PT no Twitter. Ele não entrava na agenda que não era dele do pacote anticrime, ele defende a reforma da Previdência no Twitter. E mais ele vai se tornando o que ele sempre disse que ele não era, que era um político. E como que com essas mensagens agora, ele vai amarrar o discurso dele? Que narrativa ele vai ter para voltar a dizer que ele é o Falcone da Lava Jato e não o outro... Da Lava Jato, perdão, Falcone da Mãos Limpas e não o outro juiz da Mãos Limpas que seguiu para a política. Porque ele gosta de se comparar com Falcone, que era o herói, que foi assassinado e papapá. Mas será que ele não é o outro que entrou para a política? Quer dizer, essas mensagens expõem uma parcialidade dele que coloca a imagem do Moro em xeque, para sempre, né? Mas historicamente, Pedro pode me corrigir aqui, mas historicamente esses vazamentos não costumam dar muita coisa na prática. Eu digo assim, isso vai gerar uma renúncia, isso vai... O vazamento, por exemplo, da conversa da Dilma com Lula implodiu o processo de Lula se tornar... Foi o plano em curso, obviamente, saiu da linha, mas não houve uma consequência... Mas eu acho que depende, Tabet, da natureza do vazamento. Do tipo de vazamento. O tipo de coisa que o Pedro Collor falou, por exemplo, encaminhou a história do impeachment do Fernando Collor. Então, o Heriberto, o motorista ali
O nome do não era motorista, era jardineiro, né? Do Palocci. Francenildo. Francenildo, isso. Remildo é o personagem do Hélio Gaspari. São os nomes. A gente não consegue nem lembrar. Mas o Francenildo, obrigado pela lembrança, o tipo de comentário que ele fez a respeito das festas que o Palocci dava na casa que ele tinha, levaram à queda do Palocci, que era o candidato à presidência do Lula. E a história do Brasil teria sido outra se o Palocci chegasse à presidência ao invés da Dilma. No mínimo, seria um presidente mais competente. Então, vazamentos podem ter impacto, sim. É inevitável, só fazer um complemento, é inevitável que no caso dos procuradores, que ainda estão na ativa, ainda são funcionários públicos, não haja representações no Conselho Nacional do Ministério Público, que faz a correição dos procuradores. Então, assim, é claro, assim, eu não tenho a certeza porque eu não conversei com a defesa do Lula, mas eu tenho a convicção, não tem uma ironia no uso da palavra, de que a defesa do Lula vai fazer uma representação com os procuradores do CNMP, pedindo que eles passem por uma correição. O Moro não pode mais passar, porque ele não é mais magistrado. Mas os procuradores podem. Vai haver essa tentativa, claro. Marilise, o que os procuradores dizem? Então, na verdade, a gente tem aqui a nota que foi divulgada ontem, né, do ministro da Justiça e de Segurança, o Sérgio Moro, que fala o seguinte: ele afirma que não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento de atuação nas mensagens trocadas entre ele, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer... Repete aqui, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. É a história dos fins justificando os meios, né? Já é uma frasezinha meio batida aí. Arthur. Vamos lá. Eu te chamo de Arthur, te chamo de mamãe, falei. Do jeito que você quiser, só não me chama de deputado, que eu não gosto muito. Tá bom, deputado. Só para deixar claro, uma das frases que eu ouvi de ontem para hoje foi assim: esse vazamento não é tão grave quanto a esquerda quer que aparente e também não é tão simples quanto a direita quer que aparente. O que você achou? Bom, eu acho que tem vários elementos nessa história aqui. Em primeiro lugar, tem muita gente querendo descredenciar o vazamento. Porque é vazamento, você não pode falar sobre isso ou usar isso como... Isso não existe. O próprio Dallagnol tem um tweet onde ele diz ali que, por mais ilegal que seja um vazamento, se for em benefício das pessoas, tem que se usar. Juridicamente, isso pode ser usado também. O Moro falou isso recentemente. Se você pegar um juiz falando, eu sei que ele não matou, mas eu vou dar um jeito para parecer que ele matou. Não importa como você conseguiu isso vai ser usado em benefício do réu, mas eu discordo um pouco da consequência até política e jurídica. A jurídica, acho que a gente concorda. Eu não acho que o Lula vai ser solto, eu acho que ele já passou por outras instâncias. O Lula teve ali, o Moro, diferente do Bretas, inclusive, ele foi bem republicano durante todo o processo, e no momento ele chutou a bola do meio de campo, no máximo ali quando ele pediu a coercitiva do Lula, acho que só ali ele se... Talvez o vazamento também, né? O vazamento do mas eu acho que foi bem estratégico, na verdade, né? Foi um pouco anti-republicano, mas foi estratégico. Teve um prejuízo político absurdo naquela época, né? Saiu no Jornal Nacional, teve manifestação na semana, aí já, enfim... Depois ele se desculpou por isso, inclusive, né? Mas eu acho sinceramente que ele fez, ele não fez sem querer. Se ele se desculpou é porque, evidentemente, ele viu que não... Sim, ele teve que se desculpar, porque isso, na verdade, pegou muito mal no STF, né? Então, assim, inclusive, ele foi obrigado a fazer isso. Inclusive, tem diálogos entre ele e o Deltan Dallagnol nesses vazamentos a respeito disso. E o Moro se mostra muito mais preocupado com a repercussão que estava tendo na imprensa do que com a correção ou não do ato. Quer dizer, fica parecendo, pelo que foi vazado dos diálogos, e a gente não tem tudo, é sempre bom lembrar isso. Isso é muito importante. Isso é fundamental. A gente não tem tudo. Pelo que foi vazado, pelo que os editores do Intercept separaram para que trouxessem a público, fica a impressão de que o Moro se desculpou essencialmente porque pegou mal, não porque ele acha que tenha cometido um erro. Mas eu até, só continuando no meu raciocínio, eu não acho que vai ter um prejuízo político pro Moro, porque é o seguinte, ninguém achou em algum momento que o Moro mudou de lado ou
caiu uma capa de isenção dele quando ele assumiu o ministério do Bolsonaro. Acho que ninguém falou, puta, eu gostava tanto do Moro, agora eu tô decepcionado. A partir do momento que ele se tornou ministro do governo, ele se tornou político, né? Eu acho que é uma transição muito clara. Ele era juiz, ele tinha uma postura de juiz. Mas não é a narrativa dele. Ele sustenta ainda de que ele ali está fazendo um trabalho técnico de ministro da Justiça. O tempo inteiro ele evita entrar nas bolas divididas da política. Ele não fez até agora, por exemplo, uma defesa do Flávio Bolsonaro. Mas eu não acho uma defesa do ministro do Turismo. Se ele fosse assumidamente político, talvez ele fizesse. Não, acho que não. Acho que é justamente o contrário. Eu acho que ele se coloca como um político, não diria imparcial, mas eu diria independente. Essa é a palavra. Ele representa uma ala do governo, vamos chamar, sei lá, de ala lavajatista, que muitas vezes não se mistura com a ala olavista ou com a ala militar, mas isso não deixa, não o torna alguém que nega a política. A partir do momento que ele aceita o trabalho de ser ministro de um governo, ele está tomando lado. Não necessariamente ele concorda com todas as alas, ele pode ter uma posição independente, mas não acho que ele deixe ou queira ser menos político por causa disso. Acho que a partir do momento que ele virou ministro, ele virou político. Não acho que em nenhum momento isso teve algum tipo de repercussão negativa para a sua imagem ou para a impressão que as pessoas têm de Sérgio Moro. Você não saiu na rua e viu gente falando, agora o Sérgio Moro, sei lá, se vendeu ao bolsonarismo. Eu não acho. Acho que ele tem um senso de missão, acho que está cumprindo e mais do que isso. Não acho que isso vai prejudicá-lo na indicação do STF, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a indicação tem tempo isso para levar. Em segundo lugar, o que a gente viu ali nas mensagens, eu não li todas, tá? Eu peguei bem por cima, mas ali o tempo todo é Vossa Excelência, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que não pegou nada assim que você fala, não, aqui tem um negócio que, prejudicou demais, acabou. Eu não acho que tenha. Olha, eu vou discordar. Eu acho assim, o Intercept soltou 3 matérias, eles disseram que eles têm não sei quantas mil horas de gravação, fotos dentro dessas mensagens trocadas. A gente não sabe o poder bombástico que não foi divulgado ainda será divulgado. A gente não sabe se o principal eles já soltaram ou não. Agora, dessas 3 matérias, eu acho um exagero quando as pessoas dizem que a Lava Jato está desmoralizada, por tudo isso até que o Pedro já falou, de todos, principalmente em relação à questão do julgamento do Lula. Agora, se tem alguém já prejudicado nessa história, é Sérgio Moro. Eu acho que ele sim já sai, não significa que ele não vá continuar no ministério ou que ele deixe de ser indicado para o STF, mas que se tem uma pessoa que sai desmoralizado dessa história desde já, é o ministro Sérgio Moro. Eu só vou fazer um complemento, mas bem rápido em relação ao que ela falou. Eu acho que tem uma parte da construção da imagem do Moro que passa pela crença por parte grande da sociedade, se não todos os que o admiram, que ele foi imparcial, né? Que é o mínimo que você espera de um juiz. Quando você vai ser julgado, seja você inocente, seja você culpado, você espera, e a coletividade espera também, que o seu julgamento seja feito por um juiz imparcial. Sim. E eu conheço muitos admiradores do trabalho do Moro que defendem que ele foi imparcial. E decisão a decisão tem uma argumentação para justificar aquela decisão dele ali. Ele inocentou a Cláudia Cruz, né? Quando ele tem essas mensagens expostas e que ali falar de imparcialidade, justificar essa imparcialidade é um exercício de retórica bem difícil, como que essas pessoas que defendiam a imparcialidade dele vão falar agora? Mas, então, é justamente o que eu acho o seguinte, as pessoas não necessariamente elas são lavajatistas de sangue e acham que, nossa, vou dar um exemplo aqui. Quando teve, por exemplo, as 10 medidas, né, que eu pessoalmente fui contra, o próprio movimento o MBL foi contra também, não por ser a favor de corrupção, mas por achar justamente que aquilo dava superpoderes ao Ministério Público. A gente não sofreu um grande rage das pessoas, porque, nossa, você está contra... Então, eu não acho que as pessoas acham que a Lava Jato é impassível de críticas e você não pode criticar. Mas eu não acho que a imagem de Sérgio Moro, nesse momento, vai ser extremamente prejudicada, porque, como eu te falei, o processo dele, a atuação profissional dele não significa que ele não tem opinião. Ele pode ter a opinião dele, pode até expressar ainda de uma maneira pouco republicana, vamos dizer assim. Mas isso não significa que todo o processo legal onde ele fez, onde isso ocorreu, tenha tido alguma falha. Mesmo porque já passou por outras instâncias. E as outras instâncias, inclusive, já confirmaram aquela condenação. Então, eu não sou jurista, não posso dar uma opinião técnica aqui, mas vendo de fora, eu acho que se tivesse alguma falha jurídica onde fosse de fato prejudicar o profissionalismo do Sérgio Moro, isso já teria acontecido. De outra forma,
algum arranhão tem. Em nenhum momento a pessoa sofre uma crítica ou tem uma mensagem vazada ali e o cara sai 100% imune. Mas não acho, novamente, que isso vai prejudicar de maneira expressiva a imagem que o Sérgio Moro tem, e não só isso, a história de toda a Lava Jato perante ao que aconteceu no Brasil. Eu acho que a pior para a imagem do Sérgio Moro vai ser em relação a quem já o criticava. Acho que as críticas que havia em relação ao Sérgio Moro eram críticas das pessoas que admiram o Lula, acham uma injustiça a prisão do Lula e iam para cima do Sérgio Moro, mas iam com assim, aquela coisa, você acelera o carro, mas tem um freio de mão ali um pouco puxado, porque não tinha muito telhado de vidro para cima dele. Agora... Eu tento concordar com o Guilherme e com a Marilis, porque, evidentemente, a coalizão que elegeu o Bolsonaro não é homogênea, né? Você tem vários grupos ali. A direita dura, é claro que vai continuar do lado do Lava Jato, é claro que vai continuar. Agora, o segmento liberal, eu acho que vai rachar. Porque, por uma parte desse grupo dos liberais, o cumprimento da regra é importante. A aparência de correção é importante. A independência entre o juiz e o Ministério Não adianta Público só aparecer. É isso. Correto, tem que ser correto. Nesse momento, eu acho que fica muito difícil para as pessoas separar as paixões, as convicções, as crenças delas dos fatos, né? Totalmente. Vamos lembrar lá o caso do Joesley Batista, aquilo tudo. Até hoje eu ouço várias pessoas... foi um absurdo aquilo ter sido vazado, é um absurdo aquilo ter sido publicado, não tinha nada no áudio. Você participou dessa apuração, né, Guilherme? Eu sou muito envolvido nisso, porque o Lauro e eu que publicamos, mas eu procuro muito me distanciar, e como já faz 2 anos, eu acho que eu consigo, de certa maneira, ver de fora um pouco a coisa. Ali, naquele caso, as pessoas, elas não conseguiam separar os poucos que defendiam o Temer. Existiam os que defendiam o Temer ali. Existiam os que defendiam o Aécio menos. Um monte de gente tá com saudade do Temer agora. E aí, as pessoas não separavam as paixões dos fatos. Assim, cacete, aquilo ali era cristalino, assim, entendeu? Nesse caso, não é cristalino. Eu concordo totalmente com esse ponto que acho que você está colocando. Mas não é cristalino, então, de certa maneira... O Moro não vira pó, como o Aécio virou ali, né? Imediatamente. Do dia 17 ele tinha um tamanho, dia 18 de maio ele tinha outro. A gravação mas o do Moro Aécio era terrível, tá machucado. Mas eu não digo nem pela gravação, eu digo até pelo histórico. O Aécio não fez nada que o Brasil olhou pra ele antes disso, antes desse dia. E falou, o Aécio é um mito, o Aécio é o herói, o Aécio salvou o Brasil de alguma coisa. Então, quando vem uma imagem desse, não existe nenhum carinho pela figura do Aécio. O máximo de carinho que existia pela figura do Aécio foi quando ele disputou a eleição da Dilma e aí ele, em alguns momentos do debate, fazia vídeo que a gente conseguia colocar o óculos dele de mito. Então, o máximo de carinho que o brasileiro teve pelo Aécio foi isso. Diferente do Moro. As pessoas criaram uma paixão pelo Moro, de que, e de fato isso tem uma base real, apesar de as paixões não necessariamente serem racionais, mas nesse aspecto tem de um cara que foi corajoso ao ponto de puxar um fio de um negócio e de repente desmanchar toda uma teia. Falando de um segmento da sociedade, você não acha, Arthur? Não, sim, com certeza um segmento, mas eu acho que é um segmento expressivo e que tem mais base para essa paixão do que... Nem lembro quantos votos o Aécio teve, que foi voto pra caramba, de pessoas que votaram porque não tinham opção, mas não necessariamente tinham uma paixão por Aécio. Teve muito voto, na verdade a eleição dele com Dilma foi mais de 50 milhões. Foi mais de 50 milhões. 51 milhões. Próximo, 51 milhões, 54. Então, mas eu não acho que... Foi 51,49%, né, aquela eleição. Mas e virou, inclusive, no último momento que ele quase achou que tinha ganhado. Mas eu acho que, como eu falei, previamente não existiu uma paixão por Aécio, diferente do que existe do Moro. E, novamente, eu não acho que nada que se soltou do Moro até agora, pode ser que amanhã solte alguma coisa, seja uma bomba. E a comparação desses dois personagens é um pouco banana com laranja, porque a biografia do Moro é uma biografia, super respeitável. Sim, exatamente. O cara teve uma atuação na Lava Jato fundamental no combate à corrupção no país. Ele não tem o histórico... o prontuário que o Aécio tem. O problema é que essa uma comparação agora, ruim. parece que a única coisa que o Moro fez foi o julgamento do Lula. Essa discussão acaba ficando num patamar muito raso, mas e eu concordo quando o Pedro fala, que o que vai acontecer daqui para frente? A gente vai ver as pessoas que são favoráveis no Moro continuarem defendendo ele cegamente, sem olhar a gravidade do que acabou de acontecer. As pessoas que são contra têm um combustível extra agora para atacar o ministro. E as pessoas que conseguiam olhar com um pouco mais de isenção, sem colocar num patamar de herói ou de vilão,
sim, vão começar a olhar para ele. Aliás, já começaram a olhar para ele com um pouco mais de reticência quando ele aceitou o convite para ser ministro e muito mais agora com essas trocas de mensagens. Esse ponto que você falou aí foi exatamente aquilo que eu falei. Acho que quem criticava ele agora vai baixar o freio de mão, vai ter agora um alvo certeiro. Sim. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: e agora? Pois é, eu acho que em termos de consequências práticas, a gente não tem como dizer. Não e mesmo. agora, não enquanto a gente não começar a ver o que mais tem nesse arquivo que, pelo que eu ouvi ontem de um dos editores do Intercept, é muito maior do que veio à tona. São mais de 20 pessoas que foram Mas hackeadas. tem coisas mais graves, Pedro? Você conseguiu apurar isso? Eles não conseguiram ver tudo. Todo Eles material. não O que eu sabem. sei é que o próprio Glenn Greenwald disse isso, que o Glenn entende de vazamento. Ele foi Claro. o Entende cara de que arquivos. trouxe o material do Snowden. Ele foi o cara que publicou no mundo inteiro, né? Foi editor do material do Snowden. Ele entende muito do acervo do Wikileaks, embora ele não fosse da equipe do Wikileaks, ele entende muito daquele acervo. E ele disse que é um dos maiores arquivos do jornalismo em termos de tamanho, né? E o que eu sei é que o material tem várias outras figuras da República. Quando eu falo várias outras figuras da República, inclui-se aí os três poderes e gente de outras instituições que não os três poderes. MPF, o MPF, vamos lembrar que tem MBL, eu não sei, mas pode ter. Não, MBL, isso é um ponto que eu acho... Pode ter, faria sentido verdade, que tivesse. Arthur, eu acho que nesse momento cabe um depoimento seu. Você foi uma das pessoas que tentaram hackear. Como é que foi? Muitas pessoas... eu, Danilo Gentili, antagonista, todos os membros do MBL tiveram ali as tentativas de hackeamento dos seus celulares. Em que prazo isso? Eu vou te dizer que faz uns 2 meses já que algumas vezes coisas esquisitas aconteceram. Qual foi a ordem das coisas? Primeiro a gente recebia a mensagem do Telegram, clique nesse link para atualizar, não sei o que lá. É muito faixa branca, né? Então, beleza. Depois recebia a atualização automática, atualize. Pô, esquisito, não vamos atualizar. Aí, de repente, eu acordava no meio da madrugada, às vezes, com ligações de mim mesmo. Então, ali, Arthur Moledo te ligando. Como assim? Que coisa esquisita. E depois, ligações da Califórnia. Só que eu achei esquisito. Quando comentei com meus amigos, todo mundo, mesma coisa. Cara, aconteceu a mesma coisa comigo. Aí, a gente viu outras figuras também tendo isso. Novamente, eu... obviamente, tem um aspecto de torcida em tudo isso que está acontecendo. Eu tenho um lado, eu não sou isentão, não sou jornalista, sou um cara que tem um lado político, sou admirador pessoal do Sérgio Moro e da Força Tarefa, da Lava Jato. E como torcedor, e agora eu estou falando como torcedor, não como analista político ou como jurídico, eu estou sossegado com as declarações do Intercept, porque assim, ninguém sabe o que eles têm, mas sinceramente acho que se eles tivessem algo realmente robusto ali para soltar o Lula ou para acabar com toda uma narrativa, já teriam soltado. O que eu posso te garantir, isso de mim e do próprio MBL, não existe nenhuma proximidade do movimento com procuradores da Lava Jato, mesmo porque quando ocorreu das medidas contra a corrupção, que até enxugaram, depois aumentaram, depois enxugaram de novo, nós somos contra desde o princípio, né? Então, assim, em nenhum momento a gente foi um defensor ali da Lava Jato sob qualquer circunstância antirrepublicana. Então, Você acha que uma boa estratégia para o Moro seria ele, por exemplo, divulgar próprias conversas que ele teve sobre outros assuntos, por exemplo? Porque é muito difícil que não tenha tido nessa troca de mensagem, por exemplo, conversa falando sobre o PMDB. Mas aí não é interessante, não dá tanto... Um dos vazamentos, inclusive, o Dallagnol se vira para o Moro falando das delações que ele tinha na Odebrecht. Olha, são 9 ex-presidentes, um presidente, 8 ex-presidentes, não sei quantos ministros, não sei quantos senadores, não sei quantos deputados, não sei quantos governadores. Ele faz Era uma muita lista, gente. É uma quantidade abissal Sobre a de delação pessoas. do Odebrecht? Isso, sobre a delação. Ao que o Moro se vira e responde, em essência, isso é demais, vamos ficar com os 30% iniciais. Quer dizer, parece 30% ali... 30% principais. Isso. Parece ali que o Moro está fazendo uma escolha que você pode perfeitamente interpretar como uma escolha estratégica. A gente não tem tamanho para atacar todo mundo ao mesmo tempo. Técnica. Sim. O que é perfeitamente razoável. Eu entendi dessa forma. Embora isso devesse ser uma decisão
do Ministério Público, não do juiz do caso. Quem decide como que a acusação vai ser... Esse é o ponto central. O aconselhamento do juiz ao procurador rompe a isenção que é a base do Código de Processo Penal. Sim, é isso. Né? É para isso que existe MPF separado. Vamos lembrar que a gente não é Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o plea bargain é feito em conjunto juiz com os procuradores. A gente não é americano, nossa lei é diferente. A gente prevê uma separação. Até porque o MPF, vamos lembrar, ele não é acusador necessariamente. Ele é o fiscalizador da lei. Ele pode, inclusive, representar pelo arquivamento. Então, assim, se tem uma união dentro da nossa... do acabouço que é a nossa lei, se tem uma união do juiz com o MPF... tem uma coisa complicada aí. É o ponto central. Eu não chamaria de união, porque assim, aqui no Brasil a gente tem fóruns onde a sala do MPF é do lado da sala do juiz, né? Obviamente existem ali até comunicações informais que podem acontecer, e eu acho que neste caso específico... Eles despacham ali momentaneamente, mas MPF tem seus prédios e Justiça tem seus prédios. Sim, mas eu acho que neste caso específico, como a gente vive num país onde o tamanho da corrupção é enorme, o que a sociedade vai ver e o que eu enxergo também é muito mais uma vontade de fato de vamos pegar os caras do que de fato assim, vamos acabar com qualquer republicano. Mas aí são os fins justificam os meios. Não, de jeito nenhum. Não? Eu jamais, como conservador, eu jamais aceitaria os fins justificam os meios. Mais do que isso, eu diria para você que o próprio instrumento de delação premiada é basicamente isso. Você pegou um ratinho pequeno. Bom, o que você faz com esse cara? Não, vamos negociar a pena dele para ele me trazer ratos maiores. Então, eu não acho que em nenhum momento isso foge, né, ali de uma decisão estratégica da vontade de cumprir a lei. O problema é o seguinte, isso não é uma questão opcional, isso está no Código de Processo Penal, entendeu? Sim, não é uma opção do juiz fazer recomendações aos procuradores ou aos advogados de defesa. Ele não pode fazer isso está explícito no Código de Processo Penal, entendeu? O que não está claro é, evidentemente, isso não quer dizer que seja um crime. Isso apenas dá para os advogados de defesa, nesse caso, a permissão de questionar... Concordo. Permissão e munição, né? Exatamente. Concordo exatamente. 100%. O que eu acho que a gente concorda aqui também é que isso é uma munição muito pequena em relação a todo o processo. Não é pequeno, Eu acho que é Arthur. pequeno, Mas sabe se por você quê? faz essa comparação, você está entrando nos fins justificam os meios, você não acha? Não. Sabe qual o problema do Brasil? No fim das contas, onde que a gente está caindo aqui? O grande problema é as regras são feitas, o sistema todo é organizado para que quem tenha muito poder / muito dinheiro, em geral caminham juntos, consiga se livrar de qualquer julgamento. Se você tem poder, se você tem dinheiro no Brasil, você pode ser condenado por homicídio, que você chega no Supremo e você fica postergando um projeto. O que é Lava Jato? O que a Lava Jato conseguiu fazer? O que a Lava Jato conseguiu fazer foi romper esse cerco. Foi conseguir finalmente processar e condenar e botar na cadeia gente muito poderosa. Gente tanto a como turma Eduardo Cunha. Gente como Eduardo Cunha, gente como Marcelo Odebrecht, gente como Lula. Entendeu? E isso num contexto em que a política saiu implodindo tal poder. Por isso eu digo que eu acho que a Lava Jato vai sair menos chamuscada desse episódio, ao contrário do Moro. A questão, eu acho, eu tendo a concordar com você, porque a questão que eu acho aqui é o seguinte: para a Lava Jato conseguir fazer isso, ela teve que sair inovando nas interpretações jurídicas loucamente. E aí, advogados mais conservadores saltaram gritando, não pode, porque isso não está na Constituição e tudo mais. Só que a Lava Jato encontrou apoio no Supremo para essas interpretações. E a partir do momento que o Supremo foi dando apoio nessas interpretações, para, de certa forma, dentro da Justiça e não no Legislativo, modificar a maneira como a lei operava, você conseguiu fazer que o troço funcionasse. O que a gente tem agora, a nítida percepção, é de que, além de estar inovando juridicamente, também estavam agindo juiz e procuradores com o mesmo objetivo, que era ocupar e prender essas pessoas. Então, o que eu acho é que, eu concordo com o que a Marilis falou, eu acho que a Lava Jato vai perder um pouco do romantismo dela. A Lava Jato tinha aquela aura de tipo... para muita gente, era um sopro de esperança. Assim, a gente vai conseguir... Não deixa de ser. Não, sim, mas a gente vai conseguir resolver esse país, a gente vai conseguir prender os ratos grandes que o Arthur falou, mas vamos fazer
tudo... A gente pode mostrar que as regras são feitas para serem cumpridas. Aqui, ó. É assim que vai fazer. Tum. E aí, essa coisa da interpretação é interpretação. Interpretação é uma coisa subjetiva. Então, você não tá levando para um lado nem para o outro. Era um jogo feito às claras. Era um jogo feito às claras. Quando esse vazamento sai, o que acontece? Você fala assim, bom, nem a Lava Jato conseguiu trabalhar no fio certinho, andar na linha certinho. Eu tendo a discordar um pouco, porque é o seguinte, o brasileiro, ele é muito, ele julga, a massa das pessoas julga muito menos pela regra em si, pelo republicanismo de você cumprir a regra, e muito mais pelo que lhe parece ou não moral ou imoral. Então, eu acho, e é por isso que eu ainda acho que o Moro não vai ter um enorme prejuízo em termos de imagem, etc., porque o brasileiro olha para o Moro, vê esses vazamentos e não vê nada imoral. Não vê... Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa esdrúxula. Mas, Arthur, isso é só parte da população. Você está tratando como se fosse um todo. Você está esquecendo todas as pessoas que votaram no PT contra o Bolsonaro, todas as pessoas que anularam ou deixaram os votos em branco. Então, assim, tem uma massa muito... ignorando dos eleitores do votantes, só pegando os votantes, você está ignorando... Uma massa contra o Moro e uma massa muito crítica a isso que está acontecendo. Eu acho que a massa que tem uma contra o Moro é percentual, grande. inclusive, dos eleitores do Bolsonaro que se afastam nesse momento. É capaz. Eu acho assim, existe uma massa muito grande contra o Moro, existe uma massa muito fervorosa a favor, e eu acho que a massa crítica é bem menor. Isso em qualquer democracia. A massa crítica de qualquer coisa, menos guiada por paixões e mais guiada ali por lógica, ela é menor sempre. Não, as pessoas que estão tendo esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, o que vale, o que não vale, o que está certo, quem vai sair perdendo nessa história, é muito menor. As pessoas escolhem um lado e pronto, e vão até o final. Posso te dar um exemplo perfeito. Se você pegar, por exemplo, o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, desde o dia 1, ele foi crítico à Lava Jato. Né? E ele mostrou ali, em alguns pontos, que eu discordo de muitas coisas que o Reinaldo fala, mas concordo com muitos pontos. Ele mostrou ali diversos momentos onde a Lava Jato se excedeu ou quase se excedeu demais. Né? As próprias 10 medidas contra a corrupção. E midiaticamente, politicamente, entre aspas, o prejuízo foi muito mais para o Reinaldo do que para a operação em si. Ele ficou muito mais com uma pecha de defensor do PSDB e dos seus amigos ali, do Gilmar Mendes, etc., do que de fato um cara republicano que está julgando as coisas de maneira imparcial. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não acho que o Sérgio Moro vai sair muito ferido disso, justamente porque as pessoas veem nele algo moral, que justificaria, e não é o meu caso, mas justificaria até no caso, algumas quebras de... Por exemplo, o vazamento da conversa da Dilma com o Lula. Aquilo não prejudicou a imagem do Sérgio Moro. E foi um baita vazamento. Com seus seguidores. Sim, não só com seus seguidores, mas com o brasileiro médio, que não necessariamente tem Twitter e acompanha o que o Moro fala, ou não liga para as opiniões de Bolsonaro, só quer ver o Brasil funcionar. Exatamente. É um acumulado. E outra coisa, o Reinaldo é jornalista, então assim... Ele não é uma figura política. Ele não é uma figura política, né? E aliás, seria bom o Reinaldo voltar aqui no programa, assim que a gente puder convidá-lo de novo, porque o Reinaldo sempre foi um cara que sempre extremamente crítico, né? Extremamente crítico, e ele também sempre foi muito crítico dos próprios vazamentos. Então seria legal saber o que o Reinaldo está achando. Agora, tem um aspecto sobre o qual a gente não está falando aqui, que é o seguinte: do ponto de vista da ética jornalística, o que o Intercept está fazendo é absolutamente escorreito. Não tem nada de errado. Há um crime em você hackear, há um crime em você encomendar o hackeamento. Agora, se você recebe as informações e elas são de interesse público e você não teve nenhum envolvimento com os hackers, do ponto de vista jornalístico, está absolutamente correto. Agora, Perfeito. A gente tem que olhar e observar esses hackers, o que eles são. Porque o que aparentemente aconteceu do ponto de vista técnico aí? Eles se utilizaram de uma fragilidade que o Telegram tem, que é o Telegram, diferentemente do WhatsApp, o conteúdo fica na nuvem. Então, em essência, se você clona o celular, ou seja, se você... E um dos fatores de identificação, de autenticação, é o número do celular. Se você parece estar com o celular do Arthur, que é isso que exatamente aconteceu, você pode pedir para que o seu celular seja identificado como o celular do Arthur pela rede Telegram, e se por um acaso ele dá ok no celular dele inadvertidamente, como aparentemente o Delanhol fez, então você baixa todo aquele backup para você
do Telegram e você consegue ver todas aquelas conversas. Isso não é terrivelmente complexo. Presos fazem clonagem de celular há anos no Brasil. Agora, também não é extremamente simples. E a pessoa ou as pessoas que fizeram isso agiram de forma organizada, só começaram a aparecer e ser percebidos depois de algum tempo. Quer dizer, a gente está falando de um grupo aí que não é necessariamente um grupo extremamente sofisticado do ponto de vista técnico, você não precisa de super hackers russos, super hackers chineses, israelenses, etc. Mas também não é uma turma muito mambembe, não. Quer dizer, tem duas perguntas aí. Parece, inclusive, que tem uma pessoa que está sendo chantageada por contas de coisas pessoais que foram encontradas nos seus arquivos. Você se refere a uma autoridade, Eu não me refiro a uma autoridade, não. Não, mas uma pessoa que foi hackeada por... Uma das pessoas que foi hackeada nesse contexto está sendo chantageada por uma questão... de vida pessoal. De vida pessoal. O que sugere que esses hackers não têm apenas interesse político. Isso que me chamou a atenção nisso que você falou agora. Eu não sabia dessa informação. Exatamente. Isso é uma informação que está circulando, Guilherme. Eu também não tenho 100% de certeza dela, não. Eu não publicaria ela, mas é uma das muitas informações que está circulando. Nesse primeiro momento, né? Então, a gente também tem que entender um pouco quem são esses hackers e para quem que eles estavam operando. Eles estavam operando por conta própria, foram... Qual o objetivo também, O objetivo, grana, enfim. Exatamente. Porque isso que você falou, por que eu fiz essas perguntas? Porque desde que eu noticiei quando, não sei, 3 semanas atrás, há um mês atrás, quando os procuradores da Lava Jato de Brasília, que eram da equipe do Janot, foram hackeados. Eu dei essa notícia. E aí foram hackeados ali, hackeado ou sofreram tentativas de ataque, de invasão, porque eu não sei, e nem eles sabem se os hackers conseguiram pegar o conteúdo ou não. O Vladimir Aras, que foi chefe da cooperação internacional do Janot e é candidato à PGR agora pela lista tríplice, o Danilo Dias, que era do gabinete do Janot, um procurador da Greenfield, um procurador da Greenfield e um procurador do MPF-DF, que cuida de Greenfield, cuida de Lava Jato, cuidou do caso do Joesley, papapá. Quando agora o Intercept publicou, eu juntei esse acúmulo, lembrei quando você falou aqui do MBL, que o MBL sofreu tentativa também, o que eu fiquei pensando ontem à noite? Cara, deve ser um grupo de hackers de esquerda, provavelmente, fiquei pensando, ou contra a Lava Jato por alguma razão, seja por ser de esquerda, seja porque acha que a Lava Jato violou as regras do jogo, e está tentando fazer um barulho. Agora, se essa informação, que por enquanto, pelo que você disse, é uma informação muito preliminar, se confirmar de que há uma chantagem em jogo, aí a coisa muda. Aí pode ser um grupo de hackers que não tem só interesse político, mas também interesse econômico. Essa pessoa que me passou essa informação me disse que quem está sendo chantageado não é uma autoridade, é uma figura paralela no processo. Mas independentemente disso... Danilo Gentili da vida. Um Danilo Gentili da vida. Não o Danilo, mas algo assim, né? No fim das contas... Pode ser perfeitamente, a gente não conseguiu descobrir nada, porque hackers são bandidos, né? A gente não pode esquecer disso. A gente não descobriu nada com esse sujeito aqui, mas tem uma oportunidade de fazer um ganho aqui, vamos fazer. Quer dizer, não necessariamente desqualifica a possibilidade de ser uma intenção inicialmente política. Tem um mistério aí em entender quais as intenções de quem hackeou é uma das questões fundamentais que a gente vai precisar tentar responder nas próximas semanas. Bom, por isso que eu só uso pombo correio, né? E pelo visto, né, como diria a Adriana Calcanhoto, ficou claro que na nossa política, né, tudo ou é ilegal ou imoral ou engorda. Se tivesse que chutar, quem contratou o hacker para mim foi advogado do Neymar ou da Nájila, para ver se ninguém mais fala disso, e era o assunto que eu estava torcendo pra gente falar aqui. Até ontem, né? Até ontem, literalmente. Enfim, essa vai ser uma semana cheia para o governo Bolsonaro no Congresso. Tem 2 coisas importantes em jogo. Na reforma da Previdência, o relator entrega um parecer com alterações no texto. Na parte da grana, o presidente vai ter que se articular para pegar dinheiro emprestado. Quase 250 bilhões de reais. Se conseguir,
ele mesmo, se ele não conseguir, na verdade, ele mesmo já disse no Twitter que vai ter que suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência a partir do dia 25. E nos próximos meses vem corte de aposentadorias, Bolsa Família e crédito rural. Nas postagens, o presidente culpa a oposição pelo atraso e diz que acredita na, aspas, responsabilidade e patriotismo dos deputados para aprovação da medida. Guilherme, ele vai conseguir o apoio? $1 milhão para essa pergunta no baixo, né? No baixo. Eu acho que tem um problema de discurso aí do presidente e de falta de diálogo. O discurso porque ele fala que ele tenta jogar já antecipadamente no colo da oposição uma eventual responsabilidade por não conseguir o dinheiro. E falta de diálogo porque já quando ele fala da oposição, ele já bate na oposição. Se ele vai precisar do voto da oposição... Quem vai precisar do voto da oposição é ele, quem é governo é ele. Então, assim, se você quer convencer alguém a fazer alguma coisa, já comece pelo menos adoçando a boca dessa pessoa, né? Não ameaçando. Não ameaçando, né? Bem, aparentemente o presidente ainda não descobriu o que é articulação, né? Ele não descobriu o que é presidente também, né? Bem. Agora, e eu fico pensando se no golpe baixo, né? Porque o que ele coloca em jogo? Bolsa Família, aposentados... É isso, é uma chantagem que ele quer fazer e jogar a responsabilidade no colo da oposição. É porque ele poderia escolher o que não pagar, né? Mas na verdade lógico. É realmente, Arthur, não é um diálogo meio rasteiro também, né? O presidente que nós temos, com esse congresso que nós temos, o diálogo você acha que não vai para aí? Não vai cair no... Olha, vai ficar sem o Bolsa Família, vai ficar... Ele quer jogar, Olha, o que eu acho é o seguinte, a gente tem claramente uma divisão do governo e do Congresso, né, que eu não acho nada natural. Essa foi, inclusive, uma das maiores polêmicas que eu pessoalmente me envolvi, que foi a manifestação do dia 26 e toda essa guerra de narrativas. O problema é do governo, a gente tem que lembrar disso. O problema é do governo. Lidar com o centrão, lidar com o Congresso, lidar com a oposição é um problema do governo. E é nesse aspecto que eu discordo tanto do governo Bolsonaro, né? Eu tenho os mesmos valores, eu concordo aonde a gente quer chegar e eu discordo justamente no como a gente vai chegar nesse lugar. O que a gente tem no Brasil é, infelizmente, um orçamento engessado. Na verdade, o presidente ele fica muito na mão do Congresso. Historicamente, todos os presidentes que bateram de frente com o Congresso perderam. Né? Foi o Congresso que ganhou e eu acho que a gente está com um problema muito grande aqui. Na verdade, de fato, eu acho que, por incrível que pareça, a reforma da Previdência não é o maior dos problemas do governo, porque eu acho que é justamente o não quebramento da regra de ouro, é muito mais importante para o governo, que é uma coisa muito mais imediata do que a reforma. A reforma ela pode ser enxuta pelo Congresso, se rouba o protagonismo para alguns deputados e se passa. Agora, a regra de ouro não. A regra de ouro, se for quebrado ou não, é coisa do governo. E eu acho que, infelizmente, quem perde, na verdade, são todos os brasileiros. Arthur, o Bolsonaro é uma Dilma de direita? Eu acho que não. Eu acho que não porque é o seguinte, em primeiro lugar, a Dilma ela estava associada a grupos terroristas e a grupos pouco republicanos no sentido de que são grupos corruptos. Espera um instantinho, você está falando de 1968. Não só isso, né? Se você pegar, por exemplo, o que o Lula fez, e inclusive com dinheiro roubado da Petrobras, conseguiu colocar ela lá, isso faz parte ali, a meu ver, de um grupo terrorista. Né? Mas terrorismo... Ué, a partir do momento que você rouba a maior estatal brasileira, coloca o país... Você está sendo hiperbólico. Não, acho que não. Não, a partir do momento que você coloca o Brasil no maior escândalo de corrupção, já visto inclusive no mundo moderno como um todo, você não pode deixar de chamar esse grupo de um grupo terrorista. Mas porque corrupção não é diferente de terrorismo? Tudo bem, a gente pode brincar aqui de um jogo semântico. Então é hipérbole como ele falou. Mais ou menos, né? Porque isso mata pessoas também. Eu acho que o tamanho da corrupção que o PT promoveu mata pessoas na vida real. Você está usando o terrorismo como sinônimo de corrupção nesse caso. Mas eu não estou entendendo aqui. A gente está tentando passar um pano para corrupção. Não, pelo contrário. Eu escrevo sobre corrupção. Eu acho corrupção extremamente grave. Eu escrevo sobre corrupção todo dia. Sobre terrorismo, graças a Deus, não escrevi, mas o grupo terrorista que a Dilma fez parte. Não, mas sério mesmo, porque assim, quando você fala terrorismo, para muitas pessoas, terrorismo é outra coisa. Então, assim, e corrupção, eu só acho pra que gente ser preciso mesmo. Usa a palavra correta para falar sobre as pessoas sabem exatamente do que então vamos lá, então eu vou usar o termo bem correto aqui. Ela faz parte de um grupo de ladrões para mim. E o Bolsonaro não, claramente não faz. Mais do que isso, eu acho que a Dilma não tinha capacidade nem de articulação semântica. Ela não conseguia nem falar, nem formular uma frase. Isso significa que, a meu ver, o Bolsonaro é o ápice de habilidade política? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a nossa crítica maior ao governo do Bolsonaro é justamente a falta de habilidade política de lidar com os setores do próprio governo. A gente pode até esquecer um pouco o Congresso e a oposição. Se você pegar
só os setores do próprio governo, que são diversos setores ali, olavistas versus militares, versus liberais, versus lavajatistas, eu acho que existe uma falta de capacidade política do governo do Bolsonaro e da figura central do Jair nesse aspecto, mas jamais compararia o Bolsonaro com uma Dilma de direita, jamais. Semana passada, o Bolsonaro visitou a Argentina e rendeu assunto com a ideia do peso real. Enquanto isso, o Guilherme Amado aqui entrevistou o presidente em exercício, General Mourão. Ele deu uma cutucada no Carlos Bolsonaro, disse que o filho do presidente sumiu. Carlos respondeu ao seu modo, pelo Twitter. Saudades do presidente que é pró-armamento da população e contra o aborto. Volte logo, presidente de verdade. Eu também já entrevistei o Mourão junto com a Mara aqui no My News. O que você achou dele, Guilherme? Você teve a impressão de que ele é um cara que está ali junto com todo mundo, que é... Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra, assim, um cara que é pró-governo de modo geral, ou ele leal tá de olho ao governo, é isso? Leal ao governo, ou não era leal a palavra que eu usava, eu ia usar outra, mas ele é um cara que está ali proativo em relação ao governo como um todo, ou ele está de olho na cadeirinha? Acho que não. Mourão é golpista? Acho que não. Não mesmo. Eu acho que eu entrevistei dessa vez o Mourão, mas eu já conheci o Mourão de outras conversas, de outras oportunidades. A impressão que eu tenho é que a gente não consegue compreender porque tem todo o histórico do vice querer tomar o lugar tradicionalmente querer tomar lugar, ou pelo menos folcloricamente querer tomar o lugar do presidente. A gente não consegue compreender algumas coisas que ele fala. Lembra na campanha que o Mourão falou para o Bolsonaro e falou para a sociedade que tinha dito para o Bolsonaro que ele não ia ser decorativo? Sim. Lembro. É isso, assim. Ele não quer ser uma samambaia. Ele quer influir. Ele quer ser ouvido. Ele quer trabalhar. Então, considerando que não foi dado trabalho a ele, a Helena Chagas, jornalista, não sei se outras pessoas escreveram isso, mas a Helena falou, foi um erro, na minha opinião, concordo, na opinião da Helena, concordo com ela. Se o Bolsonaro tivesse dado um trabalho para o Mourão, uma missão para o Mourão não estaria sendo decorativo. Com o risco de ser decorativo, o Mourão tem uma coisa, que é o cargo. O cargo dá o quê? Microfone. Então ele dá os recados dele, né? Ele falou desde o início do governo que ele acha que o governo tem que ter uma política externa, né? O governo não tinha, eu não sei se tem ainda, mas não tinha nada que chegasse perto. Ele começou a viajar, marcar as viagens dele, que ele pode fazer sendo vice-presidente, desempenhou um papel ali diplomático, pelo menos com Mike Pence e com Xi Jinping, e ele agora, por exemplo, falou, olha, agora eu acho que está entrando no rumo. Está entrando no rumo, ele está participando desse rumo, então respondendo a tua pergunta, eu acho que ele está dentro do governo, assim, está dentro do jogo. Então a tua impressão, no geral, foi boa? Boa. Eu também tive a mesma impressão do Mourão. Boa. Assim, eu acho até... Não acho que o negócio do Carlos foi, para aumentar a guerra. Acho que ele constatou, o Carlos sumiu. Então, eu acho até... A gente já falou aqui de tantos problemas do atual governo. Eu acho até que o Mourão poderia ser bem útil se o Bolsonaro desse uma missão para ele. Pelo menos ele seria... Aparentemente, pelo que você tem da sua impressão do Mourão, e a gente também teve a nossa aqui no My News, ela acho que teria pelo menos alguma... Um cara disciplinado, um cara que fala línguas, ele tem as convicções dele, que a gente sabe quais são, e podemos discordar de várias ou de todas, mas é um cara que pode trabalhar pelo governo, se for bem orientado. Mas a questão é que o Bolsonaro fica muito incomodado com esse protagonismo que às vezes ele tem, essa relação mais tranquila que ele estabeleceu com a imprensa, que não bate, dá bastante espaço para ele. Isso é uma coisa muito clara. Então, assim, eu acho natural que às vezes as pessoas... ele tem uma posição mais amena em relação a vários assuntos que o Bolsonaro é mais radical. Então, assim, é natural que as pessoas às vezes achem que existe um conflito entre presidente e vice-presidente. Imprensa é uma coisa muito simples, né? A imprensa vai dar espaço para qualquer um que esteja disposto a falar e tenha poder. É muito simples. No momento que o presidente começar a conversar na boa com os jornalistas, ele vai ter uma quantidade imensa de espaço, porque todo mundo vai querer falar com ele, todo mundo vai querer ouvi-lo, tudo mais. O Carlos vale também, né? O Carlos também, qualquer um deles. O problema não é o espaço só. O problema é que a relação cáustica e bélica que o clã Bolsonaro tem com a imprensa. Você não vê uma entrevista do Bolsonaro
com aqueles microfones, todos os repórteres ali, que ele não dá pelo menos uma cutucada, um safanão em alguém. E a classe jornalística é corporativista, sim, e já não é uma relação muito boa. Não é uma relação legal. E aí, quando ele vem e dá uma numa menina da Globo e a outra da Folha de São Paulo, e sei lá o quê, ele vai começar a levar cipuada também. Mas não é só isso, tá? Também Cada vez que sai uma notícia na imprensa e ele não gosta do jeito que é dado, ou enfim, da notícia em si, ele vai pro Twitter dizer que é mentira, que é fake news, entendeu? Então, assim, é uma guerra declarada. Então, mas isso é parte dessa relação cáustica e bélica que eu tô falando. Mas o que eu só discordo de você é de uma maneira diferente do que a Marilis falou. Eu acho que não existe, acho mesmo, assim, não tô sendo aqui passando pano, como você falou, na imprensa, não. Eu não vejo de parte da imprensa uma guerra contra ele. Não vejo. Por que? Não, meu. Mas não vejo. Pô, não mas vejo. antes dele ser presidente, assim... Não vejo. Eu concordo com o E eu tenho Guilherme. argumentos para sustentar o que eu tô falando. Não se publica nada sobre o Bolsonaro sem ouvi-lo, sem procurarmos insistentemente ele para que ele comente. Não há uma perseguição, na minha opinião, em relação contra nenhum filho dele. Eu, pessoalmente, conheço o Flávio Bolsonaro de anos e não deixei em momento nenhum de escrever tudo sobre o caso Queiroz que eu consegui apurar sem ouvir o Flávio, sem tentar ouvir o Flávio. O Carlos, que é mais exaltado, deu uma entrevista para a Leda Nagli muito cordial. Se ele tivesse dado essa entrevista para mim, eu teria publicado da mesma maneira que a Leda fez. Adoraria entrevistar o filho do presidente. E tenho certeza que vários colegas em Brasília, aqui no Rio, em São Paulo, também. A gente já convidou todos para virem aqui várias vezes. Isso, a gente querer ouvi-lo é a maior prova. Assim, se você está em guerra contra alguém, você não quer ouvir a pessoa. E tem uma outra coisa também, que e eu acho que falta isso ao núcleo duro do governo Bolsonaro, que é compreender que a imprensa tem mesmo um papel. Olha, o papel que a gente desempenha é um papel de jogar luz no governo, no poder. O que a gente vai procurar é aquilo por natureza do que a imprensa é, do que a instituição imprensa é. A gente vai procurar é aquilo que o governo tenta esconder. Arthur, eu você cobri... discorda? Eu concordo 100% com o papel da imprensa. É que assim, o que a gente tem aqui é um mix, né? A gente tem o que a ala mais olavista gosta de chamar de extrema imprensa, que pra mim é uma grande bobagem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe imprensa, sim. E somos todos concorrentes, tá? Essa coisa do corporativismo e tudo mais, é claro que existe um pouco, mas ao mesmo tempo, Folha está tentando dar furo no Globo, que está tentando dar furo no Estado, que com está linhas tentando... editoriais diferentes, com colunistas diferentes. Tem uma briga aí. Eu concordo 100% com o papel da imprensa. Eu acho que é extremamente importante. Não existe informação sem a gente sair... E eu sou youtuber, confiando em youtuber, né? Como é que eu vou checar uma fonte? Como é que eu vou viver de realmente buscar a informação confiável? Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, tá? A partir disso, eu acho que há um erro também dessa ala, principalmente mais radical do governo, e a falta de habilidade do próprio Jair de lidar com a imprensa, tá? Mas eu acho que não tá nem para um lado nem para o outro. Em primeiro lugar, eu não acho que o governo Bolsonaro seja um exemplo de como lidar com a imprensa, e acho que o Carlos Bolsonaro é o exemplo mais exacerbado disso. Eu acho que eu discordo de 100 palavras que o Carlos Bolsonaro fala, eu discordo de 99. Essa própria declaração dele, apesar de eu ser contra o desarmamentismo do Mourão, apesar de eu ser contra o ativismo pró-aborto do Mourão, eu não acho que é papel do filho do presidente, por mais que ele seja um vereador, e no Twitter falar saudade do presidente de verdade, quando o vice está no poder. Isso não é o papel de um cara que está preocupado com o Brasil, é o papel de um cara que está preocupado com o protagonismo que ele vai tomar para a direita. Então, eu discordo dessa postura completamente. Mas também não acho que dá para a gente negar que a imprensa tem, muitas vezes, uma agenda majoritária que é conflitante com a agenda do Bolsonaro muito antes dele ser presidente, e há, naturalmente, uma tentativa de descredenciamento da figura do Bolsonaro desde sempre. E também não digo que ele não dá material para isso. Quando ele, por exemplo, fala, que nem ele, as caneladas que eu dou aí, tá ok? Que ele fala, eu prefiro ter um filho drogado do que homossexual, etc. É óbvio que ele dá... Prefiro ter um filho ladrão a um filho gay. Quando ele fala, dei uma fraquejada e teve uma filha, tudo bem. É óbvio que ele dá material para a imprensa. Isso eu não estou negando. Não estou aqui falando que não, o Bolsonaro é perfeito e só a imprensa divulga fake news sobre ele. Não digo isso. Mas é inegável que há sim uma perseguição da imprensa por descredenciamento da figura do Bolsonaro. Arthur, eu tenho dos 16 anos do que o PT ficou no poder, eu só cobri de 2011 a 2016. Antes eu não trabalhava em Brasília, trabalhava aqui no Rio, então não considero. Eu fiquei 5 anos da minha vida ouvindo eleitores da Dilma e do Lula falar a mesma coisa de você, que você falou agora. Mesma coisa. Que eu era misógino com a Dilma,
que eu era preconceituoso com o Lula, porque o Lula não falava português correto, que eu perseguia o PT e várias outras coisas. O período dos 2 anos do Temer, eu fiquei 10 meses fora, mas eu cobri ali 1 ano e meio do governo Temer. Eu ouvi a mesma coisa dos eleitores, das pessoas que defendiam o Temer. Eu fui acusado. Se você achou Temer Minion, cara. Eu fui, não Minion. O ponto que eu tô dizendo é o seguinte: argumentos para dizer que eu atacava, descredenciava a pessoa do presidente, que eu perseguia o presidente enquanto jornalista, eu ouvi do PT, ouvi do período do Temer. Natural. Eu fui. Mas não é natural, porque isso é uma falta de entendimento, na minha visão, Arthur, do que é o meu trabalho. Calma. Do que é o meu trabalho. É natural que a imprensa O meu trabalho é criticar. O jornalista é isso. O papel da imprensa é ser crítico e apontar. Como ele falou, é dar luz ao poder. Vai aparecer coisa boa, vai aparecer coisa ruim. Óbvio. Vocês, sem querer, entraram na próxima pauta. Porque a gente vai falar exatamente disso. Porque para muita gente é simples. Se você concordou com o Bolsonaro, você é de direita e automaticamente você é racista, fascista, homofóbico e apoia a milícia. Se você foi contra o governo, você é de esquerda, petralha, drogado, corrupto e quer soltar o Lula para voltar a mamar na Lei Rouanet. É uma espécie de combo ideológico. Não dá para levar o sanduíche, tem que vir com batata frita e refrigerante junto. Quem inspirou essa pauta foi um deputado em Israel que é gay e de direita. Amir Ohana recebe críticas tanto dos gays quanto da direita em si. Casamento gay no Brasil virou pauta da esquerda. Nos Estados Unidos, o Donald Trump usa o termo LGBTQ e não ditadura gaysista. Quem vai chamar o Trump de comunista? Não é um pouco disso que a gente está falando aqui? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente, o próprio Gregório, que é meu amigo, meu colega, eu sacaneio o Gregório, as pessoas falam assim, não sei como é que você consegue conversar com o Gregório, eu dou super bem com o Gregório. E a gente se sacaneia, assim, eu brinco com o Gregório e falo assim, pô, Gregório, você é um cara que falava tanto de preconceito contra o Lula que não falava português direito, e você fica sacaneando o Moro porque ele escreveu Conde. E aí? A gente está vivendo um período de hipocrisia da hipocrisia da hipocrisia. 100%, é o que eu tô falando. Eu não nego que existam minions, seja de esquerda, seja de direita, atacando quem é crítico a um governo. E eu acho que é natural o papel da imprensa ser crítica, né? Eu não conheço o seu trabalho específico, não tô falando que você é um perseguidor de Bolsonaro. Não, e eu usei o meu exemplo, porque é o único que eu posso falar com propriedade. Sim, mas eu tô falando do jornalista em geral. Mas eu acho que existe sim, e aí assim, existe sim uma diferença de agenda, tá? Entre o que a gente vê na grande mídia, a gente vê isso o tempo todo, e a agenda do Bolsonaro. Existe isso. Aí, nisso, você tem diversos elementos. Você tem do lado de cá, ele dando as caneladas dele, dando material para a imprensa. Você tem do lado de cá um Carlos Bolsonaro com atitudes ali extremistas, batendo em todo mundo. Se você discorda de um pelo dele, você não é verdadeira direita, você é isso e aquilo. Ok. Mas também temos excessos da esquerda, da imprensa, desculpa. Nós temos excessos da imprensa também. Então, eu acho que cabe ali a gente passar uma peneira e ver o que presta. Você que tá aqui, você virou comunista para muita gente, né? Não, isso na verdade é o seguinte, eu já virei comunista há muito mais tempo, quando eu não apoiei o Bolsonaro no primeiro turno, aí eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno, aí eu fui do time certo. Aí teve agora a manifestação do dia 26, que apesar de eu ser a favor 100% de todas as pautas que se pediram ali na manifestação de 26, republicanas, não de fechamento do Congresso ou do STF, mas não apoiei a manifestação em si, eu virei comunista de novo. Por que você não apoiou a manifestação? Vamos lá, eu de fato, eu concordo 100% com as pautas pedidas ali. COAF com Moro, lava-toga, reforma da Previdência. É um sonho para mim ver pessoas na rua pedindo reforma da Previdência. Dou os meus parabéns para as pessoas que foram às ruas pedir pautas republicanas, mas a minha leitura da manifestação, isso não me torna um traidor do governo. A minha leitura da manifestação é que ela nasceu num tom errado, um tom anti-republicano. Depois ali virou, a maioria das pessoas que estavam na rua Tem uma orquestração muito boa, politicamente falando, para mudar aquela pauta que acabou na rua, né? Mais do que isso. Independente do tipo de pauta que esteja se pedindo ali, ainda que eu concorde com a pauta, eu não acho que seja o momento de se fazer manifestação com ares de apoio a um governo que não está sabendo dialogar. E, novamente, isso não me transforma num traidor, porque o que eu mais quero é justamente o que o governo mais quer, passar a bendita reforma da Previdência, etc, etc. Só que eu acho que nesse exato momento, a gente está dando um pouco mais de força para uma ala do governo que às vezes exagera, e eu acho que isso não vai ser bacana para o Brasil, uma vez que os deputados vão se sentir muito mais, não acuados a ponto de, não, agora eu tenho que votar com isso daqui, mas muito mais desafiados, tipo, então vota aí contra mim, então eu vou votar contra mesmo. Se você é traidor, eu sou 2 vezes traidor, porque de ontem para hoje eu fui chamado de petralha e minion à torta direita, porque eu comparei as pessoas que acharam absurdo
a divulgação do grampo do Lula com a Dilma, que ficaram revoltadas antes e agora comemoraram, com as outras que comemoraram antes e agora ficaram revoltadas com os diálogos do Moro com o Deltan. Só que assim, não estou comparando os vazamentos em si. Estou comparando só o sentimento das pessoas, né? Que O momento, um né? momento, assim, ama, uma coisa um absurdo, outra, enfim. Mas posso falar só uma coisa, um ar de esperança que eu tenho nisso tudo, apesar da polarização e do clima de torcida? Eu acho que a maioria das pessoas, e eu digo a enorme maioria das pessoas, eu diria aqui que pelo menos 70% das pessoas não é radical de um lado ou de outro. Eu acho que a maioria das pessoas não é petralha Lula livre acima de tudo e nem Bolsonaro é mito e todo mundo tá errado. Eu acho que a maioria das pessoas está no meio. Eu concordo com você. Realmente a maioria das pessoas não é mesmo. Eu acho que as pessoas estão exaustas. Não, eu concordo com você. Agora, eu acho que a gente tem um problema nesse governo, que é a maneira de fazer política desse governo é reforçar o antagonismo todo momento, toda hora. E isso tem uma coisa que você estava falando, que enquanto você estava falando, eu estava pensando. Isso você deixa o se país incomoda inflamado, quando né? te chamam de comunista, por razões óbvias, né? Nem tanto, porque Não? quem me chama de comunista, obviamente, não conhece o meu trabalho. Mas Eu fico triste por saber que existe uma massa significativa de pessoas que chega ao ponto do desconhecimento de me chamar de comunista. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte: você se incomoda quando usa uma palavra exagerada, um desconhecimento, uma coisa para te rotular. Tentar ser alvo de rotulagem deve ser um saco. Não, na verdade eu me incomodo menos com isso. Eu me incomodo muito mais com o que isso representa. É o que eu tô falando. Se o cara me chama de comunista, eu vou ficar nervoso por causa... Não, eu fico simplesmente triste porque assim, o cara, eu entendo que ele comprou uma narrativa que eu não concordo. É a mesma coisa o seguinte, se um cara... Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Se um cara chega e fala assim, seu viado... Você vai ficar, nossa, me chamou de viado, tô ofendido. Não. Só que muitas vezes você pode ficar triste por pensar, e aí, eu tô estendendo isso aqui num... Pô, tem um cara que, obviamente, não gosta de homossexuais. Você entende? Como o problema não é a palavra utilizada, é o que aquilo Mas eu representa. citei esse exemplo justamente para voltar ao teu uso do terrorista para falar de corrupção, que a gente estava falando. Porque eu acho que grande parte da exaustão que a Marilis falou é porque as pessoas são, na virulência delas, elas são tão tipo... eu vou ganhar discussão. Eu vou lacrar. Eu vou dar cotovelada mais forte. Que fica um jogo de palavras. Chamar o Tabet de petralha é não ter acompanhado as coisas que você fala, as coisas que você coloca. É você chamar a maior parte das pessoas de direita de fascistas. É você chamar a maior parte das pessoas de esquerda de comunistas. É isso que o Pedro falou. Exatamente. Esse governo se coloca tanto no papel de antagonista que o que acontece? Ele vai só acumulando rivais. Ele começou com alguns rivais ali, ele vai botando mais gente do outro lado. Isso é uma coisa que eu posso rivaliza com a centro-direita e começa a rivalizar com a direita. E não é direita. Ontem à noite o Carlos Bolsonaro atacou os generais, no sentido amplo. Ele acabou de dar no vice do pai dele. Gente, os generais, o apoio dos generais e do exército e das forças armadas foi o que para muita gente foi a base ali da confiança para topar votar num cara como o Bolsonaro. E por conta da falta de contatos que o Bolsonaro estabeleceu como político ao longo de mais de 20 anos de carreira, ele precisa dos militares para dar apoio técnico ao governo dele, para que o governo chegue ao final. Porque ele não tem gente próxima o suficiente com capacidade técnica para formar um governo todo. Ainda mais vindo de um cara que tem uma profunda dificuldade de fazer alianças, né? Ele precisa desses generais, ele precisa desses militares. Já que a gente está falando de grampos, etc., e continuamos estendendo para o celular, vamos voltar a falar de celulares, mas mudar de assunto um pouquinho. O smartphone facilitou a vida. Dá para pedir comida, chamar táxi, encontrar namorado, arranjar o famoso PA. Marilis, o que é PA, para quem não sabe o que é PA? Vocês não sabem o que é PA? Nunca ouvi falar. Vocês estão perdendo alguma coisa na vida aí. Não, calma. Eu não acho que eu tô perdendo nada, não. Todo respeito a quem gosta, mas não estou perdendo, não. Explicar? O pessoal que tá em casa não... Eu acho que tá perdendo PA, sim, porque gente, você é um pode amigo ser, com você benefício. pode ser o PA. Não, eu posso, Arthur. mas como eu sou comprometido, eu não posso. Tá bom. Nossa, esse aqui ganhou uma moral agora. Você já foi PA na vida? Eu acho que sim. Arthur, explica o que é PA. É pau amigo, pô. É um pau amigo. É um pau amigo. Dá para conseguir Amigo com benefícios sexuais. Dá para conseguir quase tudo pelo celular, inclusive drogas. Eu não estou fazendo apologia aqui. Essa é uma tendência apontada pelo relatório anual da Agência da União Europeia que trata justamente de drogas. O modelo de negócio do tráfico está reproduzindo o das startups. Está mais fragmentado, descentralizado e inovador. Há quem aceite até pagamento em Bitcoin.
No mercado competitivo, os traficantes europeus estão preocupados com a eficiência na entrega para ela não perder a clientela. Pedro, você que entende de tecnologia, esse relatório fala da uberização das drogas. Essa tendência te surpreende? A gente vai ver isso aqui logo, vai ter um iWeed daqui a pouco aqui no Brasil? Deixa eu só fazer ressaltar um ponto aí. Você usou o termo traficantes. Na maior parte dos países europeus, esse termo não é mais preciso. É verdade. Se você vai para a Califórnia, eu tive, por conta do meu chapéu de repórter de tecnologia, tive algumas vezes esse ano lá, o pedir por telefone maconha já é uma coisa que começa a se tornar habitual. Você também tem Amazon de maconha que você pode escolher, assim como você escolhe um vinho mais encorpado, se você gosta de Cabernet Sauvignon, se você prefere Syrah, tudo mais, e cada vinho vai te dar uma sensação diferente. É um barato diferente. Você compra maconha também se você quer uma coisa que vai te deixar mais tranquilo, se você quer uma coisa que te deixe mais viajandão. Você pode escolher o tipo de viagem que você vai ter. Não são esses prensados que dizem que compram aqui no Brasil. Você tira foto da erva e aparece assim 3.5. Será que vai ter isso um dia? Cara, o Parker da maconha... olha, você sabe que o principal jornal do Colorado já tem sommelier de maconha. Ah, é? É um colunista. É o Denver Post. É o Denver Post. Denver Post é o principal, Eles têm um colunista que é justamente um E sommelier é publicado em de maconha. segundas ou às sextas, assim? Eu não sei. Arthur, hoje a gente está falando de drogas aqui, mas assim, o consumo de maconha aqui em alguns países já é um negócio, ele também tem outras variáveis que não são necessariamente a erva ou a erva prensada, como a gente vê. Por exemplo, tem pirulito de maconha, biscoito e etc. Como é que fica para um país como o nosso, onde o tráfico é evidentemente ilegal, a palavra já reforça isso. O tráfico é tráfico. O tráfico é tráfico. Como é que fica para você monitorar a fronteira com esse tipo de variação? Cara, eu acho que é muito mais difícil. Inclusive, você fez uma pergunta no início, que é o seguinte, te surpreende, né, que agora estejam comprando drogas por Bitcoin? Ao contrário, eu acho que é uma tendência natural, porque o Bitcoin é muito mais difícil de ser mapeado. Se você está comprando algo que é ilegal, você não vai passar no teu cartão de crédito, né? Então, eu acho que é uma maneira muito mais, inclusive, natural de se comprar. Se eu sou um investigador e estou entendendo ali que eu preciso combater esse tipo de criminalidade, eu acho que seria natural você buscar justamente os meios mais tecnológicos de burlar a lei. Esse é um deles, né? Eu acho que comprar por Bitcoin é muito mais. Agora, sim, se a gente for falar de fronteiras, para não entrar em, sei lá, pirulitos importados de maconha, a gente tem um problema gigantesco no Brasil. O Brasil, todo mundo sabe, tem fronteiras enormes, a gente não tem controle nenhum de fronteira, e muito mais do que pirulito de maconha entram outras coisas muito piores, né? Semana passada, entra arma, Semana passada o Moro falou em erradicar as plantações de maconha no Brasil. Qual é a tua... Você acha que essa discussão das drogas, ela parou? Eu acho que não parou e eu acho que é ineficiente. Infelizmente, eu acho que não vai conseguir erradicar. Não, eu acho que não tem como. Qual é a tua posição sobre isso? Então, vamos lá. Eu sou liberal. Não sou a favor da proibição, principalmente do consumo de maconha, não acho que seja algo efetivo para um país. Você é um liberal raiz. Mais ou menos, porque é o seguinte, eu sou conservador também, e eu parto do princípio da prudência. A gente não pode, hoje, a matéria penal do Brasil, ela é federal. Se eu fosse um deputado federal e viesse a pauta de descriminalização da maconha, hoje eu votaria não, eu votaria contra. Eu acho que não devemos transformar o Brasil num grande laboratório e vamos liberar a maconha e ver no que dá. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, tem que federalizar o debate, transformar ali a matéria penal, matéria dos estados, e a partir dali você ter políticas públicas mais inteligentes e próximas do cidadão para você ver para que rumo que você quer tomar, né? Eu acho que é muito cedo hoje ainda para a gente dizer resultados práticos sobre isso. Eu tendo a crer que a descriminalização seja melhor, tá? Mas eu acho que não existem exemplos no mundo de como lidar com o problema das drogas, nem sendo extremamente ferrenho, não, vamos fazer uma guerra contra as drogas e proibir tudo, e nem no sentido, até em alguns países europeus, onde se faz ali drug-free zones, etc. Eu acho que não... Eu vou te falar uma coisa, minha experiência de Nevada e Califórnia, nessa coisa de cobertura de tecnologia, olha... Você não encontra maconheiro na rua, você não encontra gente doidona na rua, tá tudo normal, nada mudou.
algumas cidades da Califórnia, principalmente as cidades mais próximas do deserto, na fronteira com outros estados, que estavam esvaziadas economicamente por conta de plantação de maconha, estão renascendo. É engraçado, inclusive, porque são as cidades mais republicanas da Califórnia, as cidades mais conservadoras, que estão encontrando na maconha para alimentar não só a Califórnia, como também Colorado, como também Nevada, estão encontrando na maconha um novo negócio que está fazendo ressurgir. De 15 bilhões de dólares, né? Eu acho, nesse ponto eu discordo bastante, com bastante veemência de você. Eu acho que o Brasil está ficando para trás. Já não estamos mais na fase de que a descriminalização da maconha era uma experimentação. Está começando a se tornar a regra. E olha, Donald Trump, que é o presidente particularmente conservador americano, é um que poderia escolher, porque lá nos Estados Unidos a legislação federal continua proibindo, né? Embora as legislações estaduais já estejam legalizando. Se o Trump quisesse, ele poderia ter rompido com a política do Obama de falar para o FBI não ir atrás disso. Ele, no início do governo dele, inclusive, ele chegou a ensaiar mandar o FBI atrás de plantador legal de maconha nos estados. Teve duas operações. Rapidamente foi convencido de que a ideia é ruim, de que os americanos não estão vendo problema nisso. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que, nesse caso, o Brasil está ficando para trás e vai ficar como um dos últimos, se continuarmos nessa linha, vai ficar como um dos últimos países. Sabe o que é lamentável? A gente não tem uma discussão séria. Não as pessoas que se colocam contra a descriminalização sempre focam na figura do maconheiro vagabundo que está em casa e não faz nada. Existe uma indústria enorme que não é só da droga para consumo, para ficar doidão, relaxar, mas de remédio, que a gente sabe que o Brasil já está muito atrás, tem algumas coisas que estão prestes a acontecer, mas a gente já tinha que ter dado um passo à frente, e fora uma gama enorme de produtos. Você tem uma área, por exemplo, de bem-estar, que usa maconha para relaxamento, para tratamento de enxaqueca, para tratamento de... Estético. Para fins estéticos. Então, assim, você tem despertar apetite em paciente que usa quimioterapia. Exatamente. Então, assim, a gente está muito atrás nessa discussão. Não é nem que a gente ficou para trás, a gente está andando para trás. Juntando as pontas, essa coisa da polarização política influi muito nisso, porque vira uma discussão política, quando não é uma discussão só política. Sim, acho de saúde pública. É de saúde, é de educação, é de economia, é de educação também. Mas é que aí entra no ponto que é, de longe, o meu maior problema com essa nova direita mundial, que é quando ela cola, e evidentemente não é toda, mas quando ela cola com anticientificismo, com essa coisa do combate à ciência, que é a coisa das mudanças climáticas, mas que também passa pela coisa da política de drogas, aí o raciocínio, a discussão se torna uma discussão moral, e não importa que tipo de pesquisa científica você tenha, nada é válido. Ignorado como argumento. Nada é válido. Não, você teve agora assinado pelo Bolsonaro o decreto para internação compulsória de drogados. Eles ignoram completamente os estudos que mostram que 95% das pessoas que são internadas dessa forma voltam a usar drogas. Então, assim, qual a finalidade? Você pegou um exemplo que esse é o segundo de negação da ciência em relação à droga, né? Há o caso do Osmar Terra, que ignorou a Fiocruz porque o feeling dele é superior ao reconhecimento científico que a Fiocruz tem no mundo inteiro, né? Que nega que a gente esteja numa epidemia. De drogas, exatamente. Eu vi os dados ali, a gente está longe de estar uma epidemia. Se a gente tem um problema, de fato, é com bebida alcoólica. Bebida alcoólica, sim. A gente tem um número muito grande de pessoas que estão usando bebida alcoólica de forma abusiva, e isso ninguém fala nada. E ainda nos Estados Unidos, manifestantes tomaram as ruas de Nova York. A causa? Defender a nudez artística. O protesto foi em frente à sede do Facebook e do Instagram. Todos os manifestantes aí pelados, claro, nas mãos imagens de mamilos masculinos que são liberados pelas duas redes sociais. E todas as mulheres tiveram o cuidado de cobrir os próprios seios com fotos de mamilos de homens. Ou seja, seguindo essa etiqueta digital. O nome da campanha é We the Nipple. Nós, o mamilo, né? Uma brincadeira com a primeira frase da Constituição Americana, We the People, ou Nós, o povo. Arthur, você é um liberal. Mostrar o peitinho é uma garantia constitucional? Vamos lá.
Eu não sei te dizer juridicamente hoje se é uma garantia constitucional ou não. Eu sei que é proibido no Brasil, eu acho que não pode. Eu entendo as bases para isso, tá? Eu entendo. E a gente Me explica, então. Vai entrar como numa... se eu tivesse Vamos lá. 8 anos de idade. Vamos lá. A gente vai entrar aqui numa viagem. Vamos lá, o cara até virou aqui. Não, Eu fiquei super interessado. Eu agora quero entender. Eu pessoalmente, eu me sinto ofendido se eu vejo uma mulher sem camisa, de jeito nenhum. Mas eu entendo os aspectos sociais que isso podem causar. Vamos lá. A gente sabe que antropologicamente os seios, eles representam justamente a fertilidade da mulher. As mulheres que têm os seios mais desenvolvidos, elas são mais férteis. Logicamente, o seio, para o ser humano, ele desperta ali uma condição sexual. É esse o símbolo do seio para a sociedade humana. Isso não é a opinião do Arthur, tá? Isso é estudo científico. Ó. O ser humano, ele vê nos seios ali uma questão sexual. A partir dali, a gente tem que ver o seguinte: se a gente liberar o mamilo livre para as mulheres, você não vai estar justamente indo no contrário das civilizações bem-sucedidas que oprimem justamente essa parte de liberalização Tipo sexual. Suécia, Dinamarca, Alemanha? Não, eu não sei, cara. Sinceramente, eu não... Mas o que são essas sociedades desenvolvidas que oprimem os seios das mulheres? Não é oprime. Eu usei a palavra errada, na verdade. Mas eu diria o seguinte, eu não acho que seja... E aí, de novo, cara, eu por ser conservador, eu penso ali no princípio da prudência. Eu não acho que seja prudente a gente fazer uma experiência como essa. Eu não acho que seja. Por que não? Topless, cara, jura? Não, cara, eu não tenho... É o que eu tô falando. Eu, pessoalmente, não tenho problema com isso. Você fala, você se sente ofendido... Mas qual seria o problema, então? Eu tenho receio do que pode acontecer com uma sociedade. Mas o que você você acha que pode acontecer? Eu não sei, cara, mas eu tenho receio disso. Você acha que pode acontecer uma onda de estupros, por exemplo? Não, eu acho que ir rumo ao desconhecido, dessa forma, num país desse tamanho... Eu não acho bacana. Desculpa, Arthur, Mas mas veja, eu achei isso- engraçado você falar assim, rumo ao desconhecido, tipo, parece uma... Não, mas é verdade. Você sabe que o topless não é ilegal no Brasil, né? Você, Não, então, é o que eu te qualquer falei, mulher pode ir pra praia de Ipanema, eu tirar o sutiã e tá tudo bem. Não, é o que eu te falando, juridicamente eu não sei. Não. Pode, faz, Marília. Recentemente, inclusive, vez em quando- você tem história mas de de gente vez em que... quando um guarda é proibido, municipal- mas nos costumes, no dia a dia, É uma De lei vez em proibido, quando pinta um guarda municipal que reprime. E aí no dia seguinte aparecem 4 com o sutiã Pedro, fora. é proibido por Tudo lei, bem, você Pedro. tem razão, você tem razão, proibido você tem razão, por lei. você tem razão, você tem razão. Tanto que Não tô- volta e meia tem alguns protestos na praia, as mulheres Mas vão lá. a prática- Agora, assim, gente, na Europa, você vai pra qualquer praia, na Barcelona, maioria das né? praias, Praia as de mulheres Barcelona. estão todas de peito de fora, ninguém... aqui no Rio- e aqui no Rio tem que não praia tá acostumado, a gente às vezes fica olhando. Ninguém tá assim, nem no Rio aí tem pro peito praia da no mulher. dia- É na a Itália, proibição- super católica, né? Super. A Eles Itália separam o que também. é catolicismo, o que é peitinho. O que eu acho estranho é que, assim, existe essa coisa do mamilo feminino. Assim, nas redes sociais eu acho um absurdo. Depois até você vai me explicar isso, como é que eles conseguem... Esse mamilo aqui é de mulher. Tem uns amigos aí que tem peito de homem, quer dizer, uns amigos que tem peito de mulher, que não passaria no algoritmo lá do Facebook e do Instagram, não. Mas eu quero entender, assim, qual é realmente o grande problema. Porque nem em países liberais, como a Suécia, por exemplo, apesar da temperatura não favorecer, você não vê um festival, você não vai no shopping, tá todo mundo andando com o peito de fora. Não é assim que acontece. Eu não acho que aconteça, tá? Eu não vou mais por... nossa, se a gente liberar, vai ter um monte de mulher sem camisa que mal... Não é esse o problema, E mesmo eu que acho. tenha, eu acho que vai durar uma semana se isso acontecer. Porque sabe? vai banalizar. Tá liberado, peito de fora tá liberado. Vai ter no carnaval, que já tem, né? No Dança Pucaí, Gente, tá no lá. carnaval era na Sapucaí, hoje tá na rua. Na rua, Os na rua, blocos é. de rua, as mulheres estão ficando de peito de fora. Eu realmente não consigo ver o grande problema disso. Eu acho que a gente precisa tratar, eu não entendo esse tabu de tratar o principal, é o corpo da mulher, né? Mas eu não Porque o acho- problema eu não não é acho que a o nudez, Brasil o problema esteja é o corpo da mulher. particularmente- Eu acho que a gente precisa destabulizar, não sei como é que usar essa palavra, essa questão do corpo feminino, gente. As mulheres são... a gente vê casos de mulheres que estão amamentando em público e às vezes são reprimidas porque estão amamentando. absurdo, né? O que é um grande absurdo. Eu acho que é o seguinte, não existe Desculpa, uma fiquei linha exaltada clara, aqui não é um nisso. negócio claro, onde você fala, ó, a partir daqui faz mal para a humanidade, a partir daqui não faz. Mas eu conseguiria comparar isso com a nudez total. Por exemplo, se entra uma mulher 100% nua aqui, eu vou me sentir ofendido? Não vou. Mas então por que não se permite que as mulheres e os homens também andem 100% nus às ruas, né? E aí eu volto naquele argumento que eu disse. Eu acho que, obviamente, a gente expor os nossos órgãos genitais levam a uma questão de sexualidade. E eu não acho que isso seja prudente pra gente liberar de uma hora para outra sem saber onde isso vai dar. Aí você vai me falar, não, Arthur, mas eu tô liberando só os mamilos. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Então, por que não liberar os mamilos e a vulva, por exemplo? Por mim.
Nenhum problema. No próximo Eu tô falando- carnaval eu vou não sair tô com a falando bola por de mim. fora. Tô logo avisando. Novamente, Não, realmente. mas eu não tô falando por quero nem saber. Eu não por mim. respondi Não, mas porque eu gostei fiquei da sua pensando provocação. Eu gostei da sua provocação, porque eu tô pensando. Mas eu acho eu que a tô questão... pensando. Só pra deixar claro, eu não quero que me coloque uma pecha aqui. Eu sou o cara que mais acho idiota esse tipo de coisa. Por exemplo, a gravata no plenário. O jeito que eu me visto não é um jeito tradicional, não visto com camisa e sapato. Eu sou um cara que eu não ligo pra isso. Eu pessoalmente não ligo pra isso. Mas a minha preocupação é justamente, socialmente, qual o impacto que isso pode causar. Se você me perguntar, eu não sei. Eu sinceramente Tudo bem. não sei. Por que as pessoas se vestem? Por convenções sociais, por uma questão de saúde também. É uma questão de saúde. Sim, as pessoas concordo. saem na rua, não vão sentar no banco do ônibus e tá nuas, porque certamente elas vão acabar, muito possivelmente vão pegar uma doença. Agora, eu acho que essa discussão, principalmente dos mamilos femininos nas redes sociais, é uma discussão que precisa acontecer. Qual é o problema? Depois de muita discussão, as redes sociais liberaram as intervenções artísticas, porque era um absurdo. Você pegava uma estátua renascentista e aquilo ali acabava sendo censurado, porque não podia mostrar, ou então uma pintura. Uma vez eu Hoje em botei, dia já melhorou um pouco. eu botei a capa de um disco do Pixies, que é uma mulher com os seios de fora, botei e levei Foi banido. levei um strike, olha. Essa imagem aí não pode, é um absurdo. Na verdade, Sabe só que para esclarecer, minha questão toda aqui não é a rede social em si. Eu não acho que a estátua renascentista na rede social vai causar um caos na sociedade, vai acabar com os princípios judaico-cristãos. Eu não penso isso. Eu realmente, eu acho que existe uma zona nebulosa ali e eu acho que dá pra gente dividir bem justamente ali. Deixa eu falar de uma experiência provavelmente curiosa que eu tenho. Mais de 10 anos atrás, fazendo uma reportagem, eu passei uma semana num lugar no Rio Grande do Sul chamado Colina do Sol, que é em essência uma vila naturista. E sim, eu fiquei a semana inteira pelado, com todo mundo pelado ao redor, tudo mais. E você inventa toda uma maneira de se relacionar. Primeiro, por conta de estar todo mundo sem roupa. Primeiro, homens e mulheres não se beijam ao se cumprimentar. Todo mundo se cumprimenta dando a mão para não ter o toque dos corpos. Eu não vi em momento algum nenhum homem excitado. Absolutamente não acontece. É normal. Calma. Peraí. E olha, em meia hora... Não, mas Isso era um receio meu, tá? Isso era um receio meu. Em meia hora, tinha sumido a questão. Não, mas não é isso. É inacreditável. A gente não pode pegar um exemplo, obviamente E controlado. todo mundo anda com canga, porque na hora de você sentar... Você precisa de uma senta, proteção. E um negocinho de álcool em gel aqui penduradinho, só pra... Só pra eu ia dar também. Isso eu não vi, não. Mas tudo Só para entender aqui, por que eu, como conservador, penso um pouco mais além de experiências pessoais? Você pode ter tido uma experiência pessoal bem-sucedida e teve, vamos chamar de um feeling Foi positivo sobre bem-sucedida, Pedro Doria? experiência. Depende qual é a sua definição de bem-sucedida. Você viu algum estupro? Não viu? Você teve alguma violência sexual? Não. Então eu acho que foi E olha, aquelas bem-sucedido. pessoas continuam vivendo da mesma forma, entendeu? E é uma coisa, velhos, jovens... Qual o nome do lugar, hein? Só pra eu... Colina do Sol. Colina do Sol. Colina do Mas Sol. então, Se você quiser a experiência, vai aqui na Praia do Abricó, também pode. É aqui só no uma Rio, prainha, algumas horas. Não, eu prefiro ir lá pro sul. Então, eu não sei. Eles estão dizendo, eles estão olhando pra cá, maquiador, cabeleireiro, eles estão dizendo que essa praia do Abricóia não Pra vale Bricó nada. não rola. Mas fala, hoje não deixa o meu Arthur receio falar. é justamente isso. Você extrapolar uma experiência no ambiente controlado, onde as pessoas já vão intencionalmente para isso, para uma sociedade que você não sabe o que pode acontecer. É justamente esse o meu receio. E outra questão também que eu tenho dúvida, eu não tenho a menor noção como é que funciona, é a questão jurídica. Porque eu sei que no Brasil existem praias de nudismo. Eu sei que existe a praia de Tambaba, existem Abricó colônias... no Rio, que são Praia do ambientes Pinho, públicos, Santa Catarina. Praia do Pinho, que são ambientes públicos onde você pode ficar nu. Eu não sei como que funciona, por isso que ele me perguntou, Faz é uma garantia legislação, constitucional? Não faz-se- sei. Mas É legislação específica para autorizar Eu aquela nunca região. frequentei essas praias, mas as praias de nudismo têm... Autorização. Não, e tem... não são leis, mas tem normas muito controladas. Extremamente As pessoas têm que seguir aquelas normas, porque, claro, você precisa de... é que assim, eu acho Todas que têm segurança. fica uma questão Eu não um pouco sei, eu óbvia nunca- aqui, nunca- de que quando você tem pessoas nuas acumuladas em um certo local, você tem ali, querendo ou não, um risco iminente de abuso sexual de um indivíduo ou outro. Mas você acha um problema Não nas acho. redes sociais Então, não. ter foto de peito feminino? Não, aí eu devolvo a pergunta pra você. Você acha um problema nas redes sociais ter fotos de vulvas?
Eu não não vejo. sei, A pergunta foi pra ela, mas Então, eu tô me metendo nunca a responder. eu tô pensei, falando, acho que se você não. fala assim, nós somos pessoas normais e equilibradas. Acho que não, eu acho, por exemplo, pensando do ponto de vista de quem tem filhos e tal, tudo tem que ser controlado. As redes sociais, por exemplo, têm uma idade mínima para você poder acessar. Então, assim, não veria problema de ter... Até porque já acontece. Isso já acontece, tem gente Então, que publica... é que tem uma questão legal aqui, que aí... Mas limite o que seria me no sexo incomoda... explícito e não sendo exatamente, sexual, o que me incomoda... Mas é que tá, nós temos uma questão subjetiva do que é sexualmente explícito. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que me surgiu na Falando cabeça de agora. sexo Tá? explícito, não de algo que seja sexualmente explícito. Então, mas, por exemplo, se eu te falar assim, um pênis ereto. Não, aí já é uma situação sexual. Então, mas aí, e se eu falar que não é? Aí a gente vai ficar discutindo o que é o que Posso não é. colocar você um entende? complicador que eu ouvi recentemente? Pode, claro. Na época do queer, eu me coloquei do lado, minha opinião, me coloquei do lado das pessoas que defendiam de que era nudez e que não necessariamente toda nudez é sexual. E ok, o cara tá nu. Na hora da polêmica do museu. É que eram outras polêmicas, não era sim, só sim, essa. não, mas eu vou chegar ao ponto. Outro dia eu ouvi um complicador nessa discussão, que é o seguinte: uma mãe, pessoa liberal também, falando o seguinte, que ela não gostaria de ter a filha dela ali naquela situação, porque ela ensina a filha dela que se ela ver um homem nu, é perigoso para a filha dela e que ela tem que procurar um adulto e se afastar, com medo que a filha dela seja vítima de pedofilia. Claro. Tinha uma placa na entrada da exposição. Não, alertando os pais, eu voltei, eu citei a exposição, mas eu não quero nem entrar na discussão da exposição não, porque tá. ali tinham várias Porque, questões. tem várias Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, e aí jogando uma pimenta aqui, porque eu não tenho opinião, e você com a vulva, você complicou tudo pra mim. Mas, e essa coisa, se uma pessoa, e não tem uma questão aí com a pedofilia, eu tô perguntando. É que nós temos mais uma questão também. A gente não tem que as crianças, a gente Mas não eu tem que acho ensinar que elas boa que se parte- vê um homem nu no meio da rua, corra, não fique perto desse cara. Eu falo como pai de Tô 3, concordando inclusive com uma... você nesse ponto. Eu falo como pai de 3, inclusive de uma filha adolescente, que vai fazer 17 anos. Eu acho que crimes sexuais, primeiro, sempre acontecerão, independentemente de quais sejam os costumes de uma determinada cultura. E, para mim, estão sempre muito mais ligados à repressão sexual do que a abertura. Agora, eu estou também partindo de um princípio que é um princípio diferente do seu, Arthur. Eu não acho que a nudez seja necessariamente de ordem sexual. Eu não acho Mas não acho que seja também. Eu não acho que uma mulher nua seja necessariamente sexualizada. Ela pode ser, entendeu? Mas não é necessariamente. E se você sempre parte do princípio que a nudez pode ser sexual, aí você começa a chegar em pontos absurdos, por outro lado, como, por exemplo, o de você proibir uma mãe de amamentar quando ela precisa amamentar naquele momento. Não, Eu só acho, só uma coisa, gente, eu entendi. só acho que a gente se afastou um pouco do ponto central dessa discussão, que era a proibição de mamilos femininos nas redes Então, sociais. eu tenho uma outra dúvida em relação a isso. Eu sou absolutamente contra essa É que proibição. assim, eu não sei se essa proibição, ela parte aonde? De legislação de um país ou da própria é da empresa. plataforma? Das empresas, Plataforma. das plataformas. Nesse aspecto, eu posso concordar ou discordar, mas eu defendo a posição da empresa de ter ali a política que ela decidir. Eu O que a concordo gente, com o que a você gente é contra isso aconteceu quando a gente teve as páginas derrubadas do Facebook. Eu acho que não pode haver uma quebra de contrato. Então vamos lá. Vamos supor que eu acessei uma determinada plataforma, tem lá os termos, assinei. E naqueles termos diz que eu posso mostrar mamilos femininos na minha rede. Aí eu sou contra a rede cortar, porque eu assinei um contrato que poderia. Da mesma forma que eu sou ao contrário também. Se eu assinei um contrato onde a plataforma diz que é claro que você não pode colocar mamilos femininos, eu posso protestar, eu posso questionar, mas eu não posso impor via lei que a plataforma siga algo diferente do que o contrato foi assinado. Eu concordo com você, eu não acho que seja uma questão... O Facebook fez isso. O Facebook agora avisa, quando você coloca uma foto, você leva um strike da foto, ele fala assim... essa foto, eles alertam antes ou em fica posterior. embaçado e você tem que clicar eles para avisam ver. assim, você tá me garantindo que essa foto aqui, ela é artística, de acordo com nossos termos e condições, é uma foto artística ou que não representa necessariamente sexo explícito, enfim, etc. E tal, porque também o algoritmo não é tão preciso a ponto de olhar e saber o que está acontecendo. Sim, só para terminar, eu acho que sim, quando você ingressa numa rede social, você tem que cumprir as regras, é uma empresa privada, tudo isso, mas eu acho a discussão importante, eu acho esse protesto importante, porque existe um tabu muito grande, de fato, em relação ao peito feminino, e a gente precisa falar sobre isso.
Eu acho que a gente tem que ver... Desculpa, Tabet, eu sei que eu tô vendo você aflito aí. Não, porque a Bia tá aqui. Tem que terminar o programa! São 6 horas de programa, porra! Ela fica gritando no meu ouvido. Tem só um ponto fundamental aí, que é o seguinte. O problema do Facebook, e isso inclui o Instagram, é uma rede de 2 bilhões de pessoas que vão da Arábia Saudita a Ipanema, né? Então, eles têm que ter regras que... Eles se preocupam em ter regras que não vão chocar e ofender ninguém em nenhum lugar. Mas o problema é, a partir do momento que você se torna meio que um monopólio de onde as conversas públicas no mundo se dão, e essas redes sociais começam a virar isso, você começa a deixar de ser apenas uma empresa privada e você começa a ter uma função pública que tem de ser debatida. Bom ponto, Pedro. Bom, gente, esse foi o Segunda Chamada de hoje. Arthur e Guilherme, muito obrigado por terem aceitado o convite. A gente vai fazer depois um programa só sobre peitos, vulvas e nudezes, e aí eu vou te chamar de novo para vir aqui. Pedro, você já está com status oficial de elenco do programa, então obrigado por vir de novo. Marilis, obrigado a vocês. Você aí gostou? Se inscreve aqui no canal, toca o famigerado sininho aí para saber sempre que tiver novidade. O papo continua agora, mas só para quem é membro. Você pode virar membro do My News agora e aproveitar. É fácil, é cheio de conteúdo exclusivo e outras vantagens. A gente vai falar agora sobre futebol, isso mesmo. A gente vai parar o programa agora, vamos continuar para quem é membro e o assunto vai ser futebol. Na próxima semana, estamos aqui de novo. Na quinta tem Investimento EPI. É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau. São 20 para as 2. São 20 para as 2? Melhor ir, né? Não sei. Eu sei que tá 2h30 no aeroporto. Agora que horas do voo? Dá. 2h30 eu embarque. Se você sair agora... Se você sair agora pegando o VLT, você... Não, dá tempo. Pode ir, melhor você ir embora agora. Gente, obrigado pelo... Imagina, cara. Obrigado pela conversa. Eu vou aproveitar e vou... Mas eu entendi que você não é. Não, só pra deixar claro que você Não, tá vários graus abaixo do carro funcionário. Pelo amor de Deus.